TV Tudo Web, Darcy Martins apresenta. De trazer também uma visão adicional, né, um olhar macro aqui para as questões e sob o ponto de vista do direito, em especial a aplicação da sustentabilidade ao agronegócio que é a energia, que é a comida no prato. E a falar de sustentabilidade, sim, a gente tem que pensar numa visão, num tripé, né, social, ou seja, que haja ao produtor rural a possibilidade de uma manutenção de renda na sua propriedade, mas que também tenha um impacto daquele produto ou aquela energia chegue em preços módicos aos consumidores, né? Não adianta a gente falar de uma sustentabilidade de um produto que não pode ser acessado pela média da população brasileira, né? A proteção ambiental, por óbvio, né? E o aspecto financeiro, que é o que vai dar sustentação, né, a essa atividade. Em painéis anteriores a gente teve a questão, e o que tem muito se falado hoje, a questão que os produtores têm sofrido, né? As dificuldades de captação de crédito, o encarecimento do crédito, e aí, trabalhando no setor, trabalhando a área, né, a gente vê a pressão entre o financiamento público, comumente a gente ouve muito falar do Plano Safra, mas também do financiamento privado e da escassez desse crédito. Nesse âmbito, e casando esses dois universos, e aí a beleza e a pujança e a inovação do agro brasileiro, né, nós temos em algumas regiões do país a possibilidade de produção de duas safras, por exemplo, de grãos, né? Temos a soja consorciada com o milho, e por essa arquitetura e um incentivo não apenas financeiro, mas também reputacional, desde 2021 a gente conta com a possibilidade de emissão dos chamados títulos verde, focado no agro, a cédula de produto rural verde, que ela vai então permitir que o produtor rural se rentabilize com aquilo que a gente vem falando. É um agro que produz, é um agro que protege, é a possibilidade de rentabilizar aquilo que muitas vezes é visto como uma despesa, uma perda na propriedade, as chamadas áreas de proteção, né? Então, aqueles 20% em alguns locais, ou até 80% que te impedem ou que te impediam de expandir a sua capacidade produtiva, hoje, através dos títulos verdes, a cédula de produto rural verde ou CRA verde, permitem que investidores possam, de um lado, financiar um agro sustentável, um agro que protege, um agro que é eficiente, né? E de outro, garantir que os produtos possam chegar e ter a possibilidade de ter acesso a produtos com preços mais módicos, né? E a ABNT, alguns anos atrás, lançou uma norma chamada PR 2030, ligada à questão que hoje ainda se fala de ESG. Toda a questão ambiental, social e de governança. O que me chama a atenção nesse material da ABNT? Primeiro, a ABNT é uma organização da sociedade civil, que eu acho importantíssimo para gerar credibilidade e legitimidade. Não é uma empresa que cria lá uma determinada régua e que fica dando o certificado da própria régua que ele emitiu para clientes. Particularmente, eu acho que falta aí, ou tem aí um conflito de interesses. Uma organização da sociedade civil ligada a normas técnicas, com um passado muito importante na evolução da qualidade no sistema industrial brasileiro, quis entrar e discutir sobre a questão de ESG. E criou-se uma plataforma, na minha opinião, muito inteligente. Por quê? Vários estágios de maturidade. Você escolhe primeiro, ou você seleciona primeiro aquilo que tem a ver com o seu modelo de negócio. Dentro daqueles vários temas no primeiro slide, se tem alguns que não têm a ver com o seu modelo de negócio, você tira. Não é ponto de preocupação. Mas naqueles que tem, primeiro, você definir que aonde existe materialidade, no mínimo, eu vou gerenciar. Eu não posso fechar os olhos para aquele aspecto, para aquele tema. Então, no mínimo, eu vou exigir um estado gerencial
de 3. Por quê? Porque eu estou tomando medidas para conhecer, para organizar dados. Posso não fazer nada, mas eu estou, no mínimo, sabendo do que ele representa dentro da empresa. Posso escolher ser estratégico. Uma das apresentações da Thalita Cury, da Santa Clara, ela definiu onde eles querem ser estratégicos. Porque achou a materialidade e falou, não, isso aqui vai ser importante, então nós vamos discutir compliance, nós vamos discutir sucessão de herdeiros, nós vamos discutir governança, nós vamos falar dos nossos valores. E aí, quando você é estratégico, você não apenas gerencia, você tem planos de negócio, você tem planos de ação, você monitora, você cria as evidências, porque você está documentando e está acompanhando a evolução. Então, quando a gente traz, né, para esse ambiente aqui, para essa discussão, a importância que a gente sabe que a gente tem, né, em promover a mudança na agricultura, e a gente mistura, né, nesse caldeirão elementos como fazer acontecer de verdade, criar impacto real, né? Então o impacto tem que ser do tamanho da necessidade do Brasil, o impacto tem que ser do tamanho da operação da Syngenta, né? Não tem como não falar do programa Reverte. O programa Reverte, ele é um programa que hoje já conta com, até ali os números, né? Mais de 280 mil hectares, equivalente a 280 mil campos de futebol em processo de recuperação. E ele é 100% focado em áreas que são pasto degradado, que são pastos abandonados, conversão disso em áreas agricultáveis. Crop system, soja milho, soja algodão, soja em alguns poucos casos cana. Então, o que isso significa? Quando a gente pensa aí no tema da nossa conversa aqui desse painel, isso significa segurança alimentar, maior produção de alimentos, significa maior produção de alimentos sem avançar para áreas de vegetação nativa, porque a gente está recuperando áreas abandonadas, significa melhora do perfil desse solo, da qualidade desse solo, né, por conta das práticas implementadas de agricultura regenerativa, que vão fazer com que os grãos produzidos lá, o cultivo sobre esse solo, seja muito mais resiliente frente a mudanças climáticas. Então, a gente vai trazendo uma série de fatores aí, né? A gente traz prosperidade para o campo, a gente traz valorização desse hectare, porque um hectare de terra degradada vale muito menos. E daí a gente vem embarcar temas como o acesso a financiamento, ou a capacidade desse agricultor de pagar por esse processo, né? Porque a gente não tem como ignorar. Tá bom, recuperar a área é muito mais caro do que desmatar, né? Num cenário em que os preços dos grãos está baixo, custo de produção está alto, custo do crédito está alto, é viável. Então, o que a gente tem? A gente tem um programa, por que ele funciona e por que ele não é um piloto, por que ele está em 280 mil hectares. É um programa em que a Syngenta ela atua como se ela fosse fiadora, né, dando garantia para esse processo de recuperação, um financiamento de 10 anos, em que o agricultor tem até 3 anos de carência para começar a pagar por isso. Então a gente consegue tirar um pouco da pressão que é gigante de quem decide tomar esse caminho, tá? E o que mais que a gente faz? Porque estamos falando de uma empresa gigante que visa lucro, né? Então, por que a Syngenta faz isso e como que ela faz isso? Quando ela faz essa parceria com esse agricultor, ela traz para o jogo um outro elemento que é bem crítico, que é a experiência em agricultura. Então, a gente traz para o programa Reverte agricultores que já são clientes nossos de longa data. Então, a gente sabe que o primeiro desafio de vai dar certo, ele vai conseguir, ele sabe o que ele tem que fazer, já vem ali, já dá uma diminuída no risco. A gente traz junto das práticas de agricultura regenerativa o nosso portfólio, que tem sempre inovação vindo, com soluções que a gente sabe que vão apoiar para esse sucesso. Um exemplo, tá, de vários. A gente tem produtos químicos, biológicos, tem mistura de químico com biológico para tratar nematóides. Nematóides são uma praga do campo, tem áreas que são condenadas na agricultura brasileira, a gente tem soluções para nematóides. Então a gente consegue apoiar o agricultor ou a produzir em áreas infestadas, ou a produzir melhor em áreas que ele já estava produzindo, né?
O nematóide, quando ele consome a raiz, por exemplo, da planta, ele deixa essa planta muito mais suscetível a problemas de saúde quando o clima extremo chega. Então, a gente vai complementando isso. E esses agricultores que têm acesso a esse financiamento diferenciado para fazer essa movimentação nessa área, ele tem um compromisso de um percentual de prateleira com a gente. Né? Então, a coisa conversa. A gente tem um percentual que faz com que a gente fidelize esse cliente que já era cliente nosso numa área nova, a gente faz o tamanho do nosso mercado crescer, a gente cresce junto com esse mercado, a gente, com a tecnologia, a gente diminui o risco desse cara quebrar, seja por clima, por pragas ou por custo de crédito. Então, acho que assim, é muito legal de trazer para esse papo aqui essa conversa, porque como tem financiamento, são 2 bi, tá, desembolsados até agora para esse financiamento que a gente está conversando aqui, em parceria com o Banco Itaú, e tendo a TNC do nosso lado, a ONG, né, para desenhar toda a nota conceitual e todo o processo de como a gente monitora, como a gente segue, a gente consegue trazer um exemplo aí de sustentabilidade no modelo de negócio que é bom para todo mundo. Bom, quando a gente olha para cenário macro, eu gosto de, né, então, um pouquinho tempo, separar uma visão mais de curto prazo e uma visão mais estrutural, e aí a gente, obviamente, vê o agro como sendo um fator, assim, extremamente importante para posicionar o Brasil no mercado global. O curto prazo, de fato, é um curto prazo muito difícil, inclusive para o setor agro, por conta dos juros elevados, né, como muitos aqui trouxeram, a dificuldade que a taxa de juros alta tem trazido para a capacidade de financiamento e tem gerado até muito endividamento, não só no setor agro, mas na economia como um todo. A gente vê as famílias hoje comprometendo praticamente metade da sua renda para pagar dívidas, então é de fato um grande problema. E é triste que a gente começou 2026 com um prognóstico bem mais positivo, né, uma perspectiva de queda de taxa de juros, tanto no Brasil quanto no mundo, né, depois de anos de juros muito altos, né? E por quê? Porque a gente teve que lidar com o problema inflacionário dos últimos anos, que começou, o último ciclo inflacionário, né, começou no pós-pandemia por conta de um choque de custos, mas foi alimentado na sequência por uma série de estímulos públicos diversos. E aí eu não estou falando de Brasil só, estou falando do mundo, né, e por mais que crescimento econômico seja algo muito positivo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação, o excesso traz problemas. Né? Então, quando você estimula excessivamente o crescimento, você acaba gerando inflação. Foi. A gente tem isso desde antes. Alguém falou, né, de projeto, acho que foi aqui no painel, de projetos ambientais, que antigamente se falava ou era uma empresa ou era uma ONG. Nós temos há 21 anos o nosso Big Vida, que é o projeto que fez agora, né, dia 5 de junho, 21 anos, o nosso programa de sustentabilidade. Nós começamos lá atrás com uma iluminação. Eu vou passar um para frente, depois eu volto aqui. Não consigo de verdade. Não, peraí, deixa eu voltar aqui para trás, peraí. Esse aqui. E esse é para trás. Não está indo do mesmo jeito. Beleza. Nós começamos a fazer a parte de reciclagem, isso lá em 2006, nós começamos com isso, então ninguém falava disso ainda. Eu comecei a ouvir sustentabilidade no Secov em 2008, mas em 2006 nós já fazíamos isso. Eu ainda brincava que era muito mais difícil implantar sustentabilidade no escritório, porque todo mundo é estudado no escritório, todo mundo sabe, todo mundo já estudou, do que na obra que o pessoal fala, nossa, o pessoal lá do escritório veio falar que vamos fazer. E era muito interessante ouvir dos colaboradores de obra que eles levaram para casa algumas situações que nós ensinamos a fazer na obra, eles levavam para casa. Então, a coleta seletiva, a utilização de água, o uso racional de água, que a gente fazia, olha, escova o dente, fecha a torneira, coisas simples que nós ensinávamos em 2006. Hoje isso aumentou muito dentro da empresa, a gente usa a captação de água de chuva para usar nas descargas, para usar para regar o jardim dos nossos empreendimentos. Nós fazemos logística reversa, que ali naquele painel, eu acho que isso tem muito a ver com o tema de hoje. Todo o material que chega na obra, o caminhão que chega na obra, ele volta com algum material de algum resíduo. Então, o nosso resíduo na empresa é praticamente zero. Praticamente zero. A gente mede gesso, madeira,
Vou passar aqui para vocês lembrarem. Mas só para um detalhe, voltando aqui um pouquinho. Gente, já passou 5 minutos. Em 2006, nós fizemos a nossa primeira iluminação moderna, que era uma garrafa PET no nosso telhado do canteiro de obras, com água e cloro, e a gente iluminava a parte do almoxarifado. Essa iluminação ela era medida na época, então ela era ergonomicamente correta, né? O nome era esse que a gente usava. Então, isso é que a gente fazia em 2006. E em 2021, no meio da pandemia, nós criamos a nossa primeira usina de energia fotovoltaica, uma pequena evolução aí em 15 anos, e já estamos indo para a terceira usina de energia. Por quê? Energia limpa é vida, né? Todo mundo, alguém falou em algum painel aqui que todo mundo é negativo. Acho que foi você. Falou que todo mundo era muito negativo, né? E lá em nossa empresa nós somos muito positivos. Na pandemia todo mundo falando de tragédia, e nós pensando na empresa ou no como melhorar o planeta, nós criamos a primeira usina de energia fotovoltaica e estamos indo para a terceira usina.